Daí, pessoal, voltamos com a nossa aula de matemática. Hoje nós estamos iniciando com o segundo ano. Vamos fazer uma retomada de conteúdo para vocês irem se relembrando um pouquinho o que a gente andou vendo antes dessa paralisação. As aulas vão estar sempre disponíveis em diferentes endereços que depois vão ser passados para vocês e a gente vai dando sequência no nosso ano letivo. Eu sou a professora Priscila, sou professora de matemática e vou trabalhar então com o segundo ano, desde o início, fazendo uma recapitulada breve sobre os conteúdos desse ano. Sejam bem-vindos à nossa aula. Bom, para a gente começar o segundo ano então. Começando no início do ano, a gente começou a falar com vocês um pouquinho que esse ano, durante as aulas do segundo ano, a gente ia estudar um conteúdo chamado trigonometria. Tá? Então, o que é a trigonometria? Ela estabelece os métodos para a resolução dos triângulos e investiga as funções trigonométricas. Costumo sempre falar assim, ó, dentro das áreas da matemática, a área que particularmente gosto muito é a área da parte da geometria. E dentro do estudo da geometria, a gente tem uma parte especial, que é o estudo da trigonometria, que vai estudar a fundo os triângulos. Quem que são os triângulos? São aquelas figuras geométricas que têm 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, tá certo? Só para a gente estar relembrando. E existem diferentes tipos de triângulo, que foi isso que a gente começou olhando esse ano. Então vamos dar uma olhada aqui para a gente recordar. Primeiro triângulo que a gente estuda, já lá no ensino fundamental, e que a gente volta a fazer uma recapitulada no primeiro ano, e que depois agora aqui no segundo ano ele volta a aparecer um pouquinho para que a gente possa dar sequência no nosso conteúdo. Então, dentro do estudo de triângulo, coloquei ali, ó, triângulo retângulo. Quem que é o triângulo retângulo? Triângulo retângulo vem ser o triângulo, né, nossa figura geométrica plana, formada pelos 3 lados e que possui um ângulo reto, tá? O que era o ângulo reto? É o ângulo que forma, junto com o eixo horizontal, um eixo vertical formando a perpendicular, tá? Então, o ângulo reto é aquele ângulo que a gente diz que tem 90 graus. Ele sempre vai ser indicado por quê? Por um quadradinho para a gente poder fazer a nossa observação aqui do ângulo reto, tá certo? Às vezes não aparece o ângulo reto desenhado, então a gente não pode afirmar que ele é um triângulo retângulo. Sempre que for um triângulo retângulo, ele vai ter o ângulo de 90 graus indicado. Bom, falei para vocês que é uma figura geométrica plana e que ela é formada por quê? Por 3 lados. No triângulo retângulo, esses três lados recebem um nome especial. Por quê? Porque ele é um triângulo diferente, ele é um triângulo especial. Como que são os nomes desse triângulo? Então, vocês vão estar vendo ali, ó. Os nomes do triângulo vai ser cateto, tá? Que agora, então, o nome oficial do lado do triângulo vai se chamar cateto. E um desses catetos, ele passa a receber o nome de hipotenusa. Quem que vai ser a nossa hipotenusa? A hipotenusa, então, ela vai ser o lado maior do meu triângulo retângulo e que está sempre em oposição ao meu ângulo reto, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco no exercício. Mas então, para lembrar, como que a gente chama os elementos, os nomes dos lados do triângulo retângulo? Cateto, cateto e hipotenusa. Quem que é a minha hipotenusa? Hipotenusa, então, é o meu maior lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Falei para vocês também que dentro do nosso triângulo retângulo, para ele ser chamado triângulo retângulo, ele tem que ter então o nosso ângulo de 90 graus e ele vai ter 2 outros ângulos, né? Como forma a figura geométrica. Para ele ser considerado um triângulo, então ele tem que ter 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Então aqui só para exemplificar, para a gente lembrar os componentes do triângulo. E quando a gente está estudando triângulo, a gente aprende um pouquinho das relações trigonométricas, para poder fazer esse estudo com relação aos triângulos. Então aqui, só para a gente recapitular em cima do triângulo retângulo, né? A gente tem o nosso velho conhecido Teorema de Pitágoras, que é o teorema que faz relação com todos os lados do meu triângulo. Então, quando eu tenho uma incógnita de um dos lados do triângulo, eu vou trabalhar com quem? Com o meu Teorema de Pitágoras para poder descobrir um lado que eu não conheço, para poder desvendar alguma incógnita dentro do meu triângulo. Para quem prestou atenção na última edição da Prova Paraná,
Por exemplo, nós tínhamos, se não me engano, acho que eram 3 questões que trabalhavam com relações métricas do triângulo. Então, o estudo do triângulo, ele vem aparecendo muito em tudo quanto é prova que a gente faz. Seja o triângulo retângulo ou outros triângulos quaisquer, tá certo? Mas essas relações aqui, a gente já andou estudando elas numa primeira fase, antes da paralisação, e agora a gente volta para dar uma recapitulada como usar esses triângulos. As fórmulas do triângulo. Agora aqui a professora colocou o cálculo da área, né? Quem são os elementos? A área vai ser igual a quê? A base do meu triângulo vezes a altura do meu triângulo dividido por 2. E o que são as relações trigonométricas no triângulo? Às vezes, no cálculo do triângulo, a gente vai precisar descobrir o quê? Eu já tenho todos os lados, mas eu vou precisar descobrir um ângulo às vezes. Eu quero saber quanto mede o ângulo de um determinado triângulo. E pelo Teorema de Pitágoras a gente não consegue fazer. Que como a professora falou para vocês, o Teorema de Pitágoras serve para a gente usar quando? Quando a gente quer descobrir os lados do meu triângulo. Mas e quando eu tenho relação do lado com o ângulo? O que eu faço? Eu vou usar as relações trigonométricas. Quem que são as minhas relações trigonométricas? Cosseno, seno e tangente, certo? Que isso é a matéria que a gente começa a estudar mais a fundo esse ano. Bom, para essas relações trigonométricas, a gente tinha algumas fórmulas que a gente foi aprendendo a deduzir ou a gente foi aprendendo a memorizar um pouquinho mais. O que era a fórmula do cosseno? O cosseno ele é desenvolvido, o cosseno de um ângulo qualquer é chamado de quem? Cateto adjacente sobre o valor da hipotenusa. E o valor do seno? É o cateto oposto ao ângulo que eu quero descobrir sobre a hipotenusa. E a tangente? A tangente também vai ser tangente de um ângulo qualquer que eu quero descobrir, ou que às vezes a gente já tem no problema, vai ser definido por quê? Pelo cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. E para isso, tinha uma tabelinha, né? Porque muitas vezes a gente conhece o valor e às vezes a gente não conhece o valor. Mas aqui tem os ângulos chamados notáveis, que são ângulos que a gente estuda bastante, já são bem conhecidos. E dentro desses valores, existe uma tabelinha de seno, cosseno e tangente, que a gente também já conhece esses valores, tá? Para quem não lembrar, depois a gente disponibiliza um material para vocês estarem relembrando um pouquinho mais de triângulo. Vale a pena gastar um tempinho estudando triângulo. Costumo sempre falar assim, ó, se vocês estão muito interessados, né, tem um objetivo de repente conseguir chegar, fazer um vestibular, conseguir uma boa classificação no Enem, questões dentro da matemática que a gente pode dizer que todo ano aparecem com bastante frequência e como não tem como fugir delas, e que são questões simples, são as questões ligadas com trigonometria, tá? Então, se a gente conseguir fazer bem um estudo de triângulo, a gente com certeza vai conseguir acertar essas questões dentro de uma prova como o Enem ou como um vestibular, tá certo? Bom, como eu disse para vocês, a gente está relembrando um pouquinho. Eu vou mostrar então um probleminha. Aqui a gente tem um problema assim. Um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito, que é um instrumento que a gente utiliza para fazer medição de ângulos, a 200 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus, como indicado na figura a seguir. Então, tá aqui a nossa figura, tá certo? Tá ali o topógrafo, certo? O instrumento que ele está usando, que é o teodolito. Ele colocou o teodolito sempre na direção do chão, né? Porque o teodolito tem que estar firme. Aí ele vai fazer a medição do teodolito, para saber qual a inclinação real com relação ao solo daquele ponto onde ele está. Quando ele colocou o teodolito num determinado ponto, ele conseguiu medir, com relação à altura do prédio, um ângulo de 30 graus, tá? E o que o meu problema está perguntando, então? Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 m do solo, então, né, 1,5 m do solo é essa diferença aqui do solo até a altura da lente do teodolito, pode-se concluir que tal altura do edifício em metros é. Então, o que ele está querendo saber agora? A altura total do meu edifício, tá certo? Então, e automaticamente a gente consegue já enxergar ali no desenho que está formando um triângulo, tá? Então, dentro desse triângulo aqui, o que a gente tem? Primeiro, a distância do topógrafo em relação ao prédio. Vamos colocar primeiro o ângulo, então. Ele mediu 30 graus ali. Aí ele pegou a distância que tem 200 metros, né? Aqui era a parede do prédio e aqui é onde o moço se encontra, tá certo?
E o que ele quer saber, então? A altura total do prédio. Essa altura total aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Usando as relações trigonométricas, quais são os elementos que a gente tem no nosso triângulo? Com relação a esse ponto aqui de 30 graus. Podemos chamar aqui de A, vértice, né? Vértice B, vértice C. E o que vai acontecer agora aqui? Com relação ao ângulo de 30 graus, qual o lado que eu conheço? O 200. E quem é esse lado aqui? Ele é o cateto adjacente, é o cateto que está mais próximo do meu ângulo, tá? Aonde que estaria a minha hipotenusa? Lá longe, é o maior cateto que a gente tem, oposto ao ângulo de 90, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o cateto adjacente e quem que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o cateto oposto. Dentro das relações trigonométricas, quando eu tenho um ângulo, tenho um cateto adjacente e quero descobrir o cateto oposto, qual a fórmula que a gente usa? A fórmula da tangente. Como que era a fórmula da tangente que a professora mostrou ali no primeiro slide? Cateto oposto sobre cateto adjacente, tá certo? Então, o que ele colocou aqui, ó? Ele representou a altura do prédio como cateto oposto, H, dividido por 200, que é o cateto adjacente. O valor da tangente de 30, vocês podem colocar pelo valor que está relacionado na tabela, ou vocês podem usar as tabelas que existem com valores decimais, tá certo? Então, aqui ele usou o valor decimal. Tangente de 30 equivale a 0,577. Igual a quem? A altura, que nesse caso é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Isolando a altura, que é a variável que eu quero descobrir, a gente chega numa altura aproximada do prédio de 115,4 metros, certo? Essa é a altura final do prédio? Não. Por quê? Lembra que existe uma diferença aqui de 1,5 metro? Pois então, a última operação que a gente não pode esquecer é que 115 metros é só a altura da lente do teodolito até o final do prédio. Mas nós temos mais 1,5 metro de altura. Então, eu vou ter que somar as duas alturas no final. Então, a altura total do meu prédio, do chão até o final do prédio, vai ficar de 116,9 metros. Ou seja, no gabarito, provavelmente 117 metros. Ok? Então, para a gente relembrar a utilização de exercícios com triângulo retângulo. Tá ok? Claro que talvez alguns tenham lembrado um pouquinho mais, alguns ainda têm bastante dúvida na parte de geometria, na parte de trigonometria, mas a gente vai tentar fazer mais exercícios puxando um pouquinho uma revisão de triângulo, tá certo? Dando sequência então. Depois que a gente estuda o triângulo retângulo, a gente sabe que é só a gente olhar, né, em várias figuras geométricas, várias formas, que não existe só o triângulo retângulo. Então, existe um triângulo que não tem os ângulos conhecidos, tá? Não tem um ângulo de 90 graus. Aí, a gente vai ver, então, que eles são chamados de triângulos quaisquer, tá certo? Qualquer triângulo que não tem um ângulo de 90 graus entra dentro dessa questão que a gente trabalhou aqui, tá? Lembrando um pouquinho da classificação de triângulos. Os triângulos, eles recebem nomes com relação à classificação dele, com relação aos lados, com relação aos ângulos, e para a gente dar uma relembrada nisso também, tá? Que muitas vezes, quando a gente pega uma questão de triângulo, não vem o triângulo desenhado. Ele te dá todas as dicas de como você montar esse triângulo. Então, o aluno também precisa começar a aprender a ler a questão, interpretar a questão, para poder desenvolver a questão. Costumam falar assim, ó. Sempre quando a gente pega uma questão, a leitura te dá 50% de chance de você ir bem numa questão. Se você consegue interpretar bem a questão, se você consegue tirar os dados dessa questão e elaborar a questão de maneira correta, já é meio caminho andado para que você acerte. Se, por exemplo, ele te dá uma questão falando que o triângulo é acutângulo, você não sabe que é um triângulo acutângulo, então a gente precisa rever alguns conteúdos lá do ensino fundamental. Tá certo? Porque existe uma classificação desses triângulos, é o acutângulo, o obtusângulo e o retângulo. O retângulo a gente já viu, é aquele que tem um ângulo de 90 graus. E o acutângulo, ele tem todos os ângulos menores que 90 graus. E o obtusângulo, ele tem um ângulo maior que 90 graus. Então não é tão difícil assim. E quando a gente começa a entender um pouquinho mais a importância da trigonometria, a gente começa a gostar um pouquinho mais dessa parte dos triângulos. Bom, aqui tem um resuminho então, né, porque como eu disse para vocês, essa primeira partezinha é uma revisãozinha desse um mês e pouco aí de aula, que falava então
a matéria do segundo ano mesmo são dos triângulos quaisquer. Dentro dos triângulos quaisquer, então a gente vai ter a lei dos senos, tá? Que quando a gente quer descobrir também os elementos de um triângulo, seja o lado ou o ângulo, a gente precisa estabelecer essas relações trigonométricas. Então essas relações trigonométricas vão sendo apresentadas como lei dos senos e depois a lei dos cossenos, tá? Aqui do lado, o que a gente tem aqui, ó? O seno de 90 é igual a 1, cosseno de 90 é igual a 0, são valores, né? Que muitas vezes vêm nos problemas. E que aqui a gente tem o que seriam os ângulos complementares e suplementares, tá certo? Que agora, de vez em quando, a gente vai passar do ângulo de 90, nós vamos ter um ângulo maior que 90. E daí, como que a gente vai descobrir o valor do seno e do cosseno? Então, daí tem as duas formulazinhas ali pra gente lembrar que existem os ângulos que são complementares, tá? Vamos ficar aqui, então, na lei dos senos. Tem um exercício aqui já pronto, que eu tô usando só como exemplo mesmo, tá? Então, em um triângulo isósceles, o que era o triângulo isósceles? Isósceles é o triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Se eu tenho um triângulo que tem dois lados com a mesma medida, quer dizer que esses dois lados são iguais, então com certeza eu posso estar falando para vocês que os dois ângulos aqui embaixo também vão ter as mesmas medidas, tá? Viu a importância de a gente conhecer a classificação dos triângulos? Porque se o aluno não sabe, por exemplo, o que seria um triângulo isósceles, ele não pode afirmar que os dois ângulos são iguais, né? Então, isso está me garantindo que os dois ângulos são iguais, ok? Ele já te deu o desenho desse triângulo, então. Ele fala que a base do triângulo tem 6 centímetros e o ângulo oposto à base, tá? Tem um ângulo de 120 graus. Calcule a medida dos lados congruentes do triângulo. Os lados congruentes são os lados que são iguais. Então, ele quer saber essa medida aqui que está sendo indicada pela variável x, tá? Então, ali pela resolução dos triângulos, eu tenho a lei dos senos. Por que eu vou usar a lei dos senos, professora? Porque a gente viu, eu vou até voltar aqui no slide, ó, que a relação das leis do seno, você consegue relacionar dois ângulos com dois lados, tá certo? E nesse triângulo que a professora colocou aqui, quais os elementos que eu tenho do meu problema? Eu tenho dois ângulos, até 3, né? Mas eu preciso só de dois ângulos. E eu tenho dois lados, tá? Então, qual é a relação trigonométrica que me deixa resolver esse problema? Só pode ser a lei dos senos, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Lá na relação dos senos, a gente tem o quê? Ela relaciona sempre o lado com o seu ângulo oposto, tá? Então, aqui a gente tem o vértice A, aqui a gente vai ter o lado A, tá? Então, ele vai sempre estar relacionando o lado com o ângulo do lado oposto. Então, o que ficou aqui? 6 sobre o seno de 120 vai ser igual a quem? A x com o seno de 30. Fazendo a substituição dos valores, isolando as variáveis que eu quero descobrir, eu descubro que o valor do lado vai ser 2 raiz de 3. Esse exercício tá como exemplo, tá? A gente vai resolver um passo a passo, mas esse fica só para a gente ter o exemplo ali de como que a gente usa a lei do seno. E agora, para recordar, depois da lei do seno, a gente vê aqui a lei do cosseno, tá certo? Então, no cosseno, em qualquer triângulo, né? A medida de um lado é igual à soma dos quadrados da medida dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo que eles formam. Nossa, muito difícil de saber tudo isso. Mas o que significa tudo isso? A formulazinha do cosseno, tá certo? Então, quando que eu vou usar a lei do seno ou quando que eu vou usar a lei do cosseno? Depende muito do meu triângulo e dos elementos que eu tenho no meu triângulo. Para poder usar a fórmula do cosseno, quem que eu preciso ter? Eu preciso ter dois lados e um ângulo, tá certo? Para usar a lei do seno, a gente precisava de dois ângulos e um lado. Para usar a lei do cosseno, a gente precisa de um ângulo e, no mínimo, dois lados conhecidos, né? Senão, a gente não consegue desenvolver a nossa fórmula e a nossa relação trigonométrica, tá ok? Bom, aqui tem um desenho indicando, né? Vértice, lado oposto, vértice, lado oposto, vértice, lado oposto. Então, o que é a fórmula do cosseno? Dependendo do lado que eu pegar,
tá? Não são 3 fórmulas, é a mesma fórmula mudando o quê? Os elementos, tá? Então, o que é aqui, ó? Você vai ter um lado ao quadrado, vai ser igual à soma dos outros 2 lados ao quadrado, menos 2 vezes esses 2 lados, vezes o cosseno do ângulo oposto, tá certo? Então, essa é a fórmula da lei dos cossenos. E daí a professora colocou 2 exercícios para a gente tentar responder, tá? Para a gente tentar responder não, eu vou respondendo junto com vocês, porque como eu disse para vocês, nessa primeira etapa é uma revisão, tá certo? Então, só vou pedir um pouquinho de paciência para a gente trocar a câmera. Que daí a gente fica com essas 2 câmeras, tá? Vocês podem ver a questão ali do lado e aqui do outro lado eu vou estar resolvendo as questões passo a passo para vocês darem uma olhada. Então, vamos ver. Na nossa questão A, nós temos o nosso primeiro triângulo ali, ó. Primeira coisa que eu sempre falo quando a gente vai responder uma questão de triângulo. Identifica os elementos que você tem no triângulo. Ele é um triângulo retângulo? Dá para ver se ele tem um ângulo de 90 graus aqui? Não. Então, a gente vai direto para triângulo qualquer. Com o que a gente vai trabalhar no triângulo qualquer? Com a relação de seno e cosseno, tá certo? Se eu não sei direito qual das 2 relações eu vou usar, eu vou prestar atenção no quê? Eu disse para vocês que quando a gente tiver um triângulo que a gente precise usar a lei do seno, eu tenho que ter 2 ângulos. Opa, olha lá, 2 ângulos. Então, eu vou escrever aqui, ó, um ângulo do lado A, que eu posso representar pelo número 105. E um ângulo do lado B, do vértice B, que eu posso representar por 45 graus. Tá certo? Então, se eu já dei o nome ali, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu estou dizendo para vocês que eu tenho o vértice A, tá certo? Vou fazer o triângulo aqui para a gente poder ter o mesmo triângulo. Claro que o meu desenho fica muito mais bonito. Eu acabei de falar para vocês que então aqui eu tenho o vértice A, que aqui eu tenho o vértice B e que aqui eu tenho o vértice C. Aqui nós temos o 45 graus, aqui nós temos o 105 graus, tá? Então aqui eu vou ter o meu lado A, aqui eu vou ter o meu lado C e aqui eu vou ter o meu lado B. E quem que ele está querendo descobrir? Ele está querendo descobrir o lado B, que nesse caso é igual a X, tá certo? Bom, então para a gente poder fazer a relação do seno, o que eu vou precisar e como que era a relação do seno que está ali no slide para vocês? Sempre eu vou ter um lado sobre o seno do ângulo oposto, igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto, igual ao outro lado sobre o seno do ângulo oposto, tá? Então, essa é a fórmula geral. Eu vou ver o que eu tenho aqui na minha fórmula. Eu tenho seno de A, eu tenho seno de B, mas espera aí, eu não tenho o lado A e eu não tenho o lado B e eu não tenho o lado C. Ah não, o lado C tem, o lado C vale C. Certo? Bom, então eu tenho um lado e 2 ângulos, né? Mas ele quer descobrir o B, então eu preciso do quê? Ou eu preciso do A, que eu não tenho lado, não vai dar para usar, então eu vou ter que chegar no C. Para a gente responder essa questão, gente, a gente vai ter que relembrar uma questãozinha de lá da geometria básica, que se chamava assim, a soma dos ângulos internos. O que é a soma dos ângulos internos? Nessa questão, eu preciso muito saber o ângulo do lado do vértice C, tá? Então, o que nos falava a questão da soma dos ângulos internos? Que a soma de todos os ângulos de um triângulo, seja ele retângulo, seja ele um triângulo qualquer, vai ser sempre 180 graus, tá? Então, para que isso aconteça, a gente vai ver aqui, ó. Eu tenho 105 e eu tenho 45. Então, a gente vai somar esses 2 ângulos. E por diferença, a gente chega na soma dos ângulos internos e a gente consegue ver quanto vale o ângulo C, tá? Sempre vai precisar fazer isso
Não, eu peguei um exemplo justamente para a gente ver que faltavam elementos para a gente colocar na fórmula. E que às vezes é isso que a matemática vai pedir para vocês. Que vocês relembrem algumas coisas e que vocês consigam identificar o que está faltando. E identificar cada elemento da minha fórmula que está sendo preciso para desenvolver o meu problema, tá? Então aqui agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar que a soma dos ângulos internos que eu tenho aqui vai ser 105 mais 45. Quanto vai dar 105 mais 45? Então, vai me dar um total de 150 graus até agora, certo? Aí, por diferença, a gente vai fazer, então, 180 menos 150. A gente sabe que o ângulo, então, aqui vale 30 graus. Ah, professora, agora a gente consegue fazer. A gente tem um lado e um ângulo e um lado. Pronto, a gente consegue colocar aqui na nossa fórmula do seno, tá certo? Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Lado B vale quanto? X, porque é quem eu quero descobrir. O seno de B vai ficar igual a quem? Seno de 45. E do outro lado ali, quanto vale o lado C? Vale 100. E quem que está do outro lado lá? O seno de 30. Certo? Agora a gente conseguiu montar a nossa fórmula. Professora, mas não precisa colocar todo mundo? Não, ela é uma igualdade, então a gente vai colocar sempre só dois elementos. Ele coloca os três lados, por quê? Porque com dois a gente já consegue resolver o problema, tá? É que depende, às vezes eu vou ter os elementos de A e C, às vezes eu vou ter os elementos de A e B, e às vezes eu vou ter os elementos, como aconteceu agora, do B e do C, tá? Então depende muito da relação que a gente tem com os elementos que a gente tem, tá certo? E daí agora a gente vai substituir os valores. Vocês lembram que eu mostrei uma tabelinha com valores de seno de 45 e cosseno de 30? Então agora a gente substitui, tá? Então vai ficar aqui o quê? X sobre seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Igual a quem? 100 sobre o seno de 30. Seno de 30 vale meio. Correto? E agora vem aquela parte da matemática, que acabou o problema de trigonometria. Agora é o problema de uma regrinha de 3, tá certo? E que a gente vai ter que fazer o quê? Isolar o x para descobrir o valor da nossa variável, que no caso é o lado B do nosso triângulo, tá? Então, quem está junto com o x aqui vai passar para o outro lado? Multiplicando. X vai ficar igual a quem? 100 divididos por meio. E isso tudo aqui multiplicado, desculpa. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Certo? E daí a gente vai fazendo a nossa operação. Até chegar no valor de x, que o x então aqui vai ficar igual a 100 raiz de 2. Tá certo? E esse é o valor do nosso lado. Beleza? Centímetros, né? Bem que ali ele não colocou a unidade. Tá? Essa é a resolução do probleminha 1. Beleza? Agora vamos ver a resolução do triângulo 2. No triângulo abaixo, determine o valor do x também, que é o valor do lado que ele está querendo descobrir, tá? E o que a gente vai ter ali no nosso triângulo 2? Vamos, primeira coisa que eu falei para vocês, identificar quem são os nossos elementos. Então, vamos colocar aqui na letra B. Eu vou tentar fazer o desenho do mesmo triângulo. Pelo menos um esboço, né? Aqui a gente tem o vértice A, aqui a gente vai ter o vértice B, e aqui a gente tem o vértice C. E daí ele te dá alguns elementos aqui, ó. O lado A vale 8. O lado B é quem eu quero descobrir. Então, vale X. E o lado C, ele dá o lado C? Dá o lado C, vale 5. E ele te diz que o ângulo B vale 60. Tem mais algum outro ângulo? Não, tá? Esses são os elementos do meu triângulo. Professora, ele só tem um ângulo. Se ele só tem um ângulo, eu vou usar a relação do seno ou a relação do cosseno? Claro que é a relação do cosseno, tá? Porque quando a gente vai usar a relação do cosseno, eu tenho que ter no mínimo dois lados e um ângulo, certo? É essa a condição que a gente tem ali. Então, para ficar mais fácil, eu sempre falo assim, ó, dê nomes, né? Vamos separar quem a gente tem no nosso problema. Então, o ângulo B vale 60 graus. O lado B vale X.
O lado C, Czinho, sempre lado identificado com letra minúscula, vale 5. E o lado A vale 8, tá? Esses são os elementos que eu tenho. E daí a gente volta lá para ver qual é a nossa fórmula do cosseno, que a professora já deixou ali para vocês, ó. Se eu tenho o ângulo B, claro que eu vou usar a linha da fórmula do cosseno que está com o ângulo B. Então, qual que vai ser a fórmula? B ao quadrado vai ser igual a quem? Aos outros dois lados que sobraram. Então, A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes esses dois lados, A vezes C, vezes o cosseno do lado B. Tá? Nós temos todos os elementos para fazer nessa fórmula? Temos. A gente quer descobrir o lado B, mas a gente tem o lado A gente tem o lado C e a gente tem o ângulo do vértice B, tá? Então agora é só substituir na fórmula e chegar no resultado final. Então vamos lá. Bom, vai ficar x ao quadrado. Por que ficou x mesmo? Porque o x valia B, tá? Vai ficar igual a quem agora? Quanto vale o A? 8 ao quadrado. Quanto vale o C? 5 ao quadrado. Menos 2 vezes o A, que vale 8, vezes o 5, vezes cosseno de 60. Esses valores dos ângulos notáveis, gente, 30, 45, 60, são valores que a gente acaba memorizando, tá? Porque decorando eu acho que não é a melhor palavra pra gente usar. Mas de tanto a gente trabalhar com geometria, de tanto a gente trabalhar com exercício de triângulo, lá desde o 9º ano, às vezes tem alunos que já lembram desses valores conhecidos, tá? E quando não for um desses valores conhecidos, ele vai dar o valor para vocês com número decimal, beleza? Mas nesse caso aqui a gente sabe que o cosseno de 60 vale meio. Vou deixar entre parênteses aqui, só por se tratar de uma fração. Professor, eu podia colocar 0,5? Pode, é meio do mesmo jeito, tá? Mas eu só estou colocando o valor para indicar, para quem pegar na tabelinha, lá vai estar escrito meio e muitas vezes a gente usa a forma de fração, certo? Mas os dois números são iguais. Então agora aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer as minhas operações matemáticas, então. X ao quadrado vai ficar igual a quem? 8 ao quadrado. Lembrando que potência é a base vezes a base. Então, 8 ao quadrado, 64. Mais 5 ao quadrado, 25. Menos quem? 2 vezes 8, vezes 5, vezes meio, tá? Então, fazendo a multiplicação ali, a gente vai chegar no número, vamos colar agora, no número 40. E daí agora a gente desenvolve a nossa conta aqui. Somando 64 com 25 menos o 40, a gente vai chegar no número 149, certo? Ao quadrado. E agora, eu quero saber o valor do x. Quando a tua variável está elevado na potência, como que a gente isola o x? Qual é o inverso da potência? A raiz quadrada. Então, o que a gente vai fazer aqui? X vai ficar igual a raiz quadrada de 149. X vai ficar igual, eu acho que não é 149, é só 49, tá? A professora está fazendo outro número ali, ó. Raiz de 49 vai ficar igual a 7. Um número que multiplicado por ele mesmo deu 49. Então, quanto vale o lado do nosso triângulo? O lado do nosso triângulo vale 7 centímetros. Beleza? Eu vou deixar um tempinho ali para quem quiser copiar mais de pertinho, ó. Daí vocês podem ver o exercício bem certinho, tá? É o exercício A e o exercício B. Vamos voltar então para os slides. Tá ok. Vamos lá então. Dando sequência. Essa então, gente, é uma recapitulação meio rápida para a gente lembrar um pouquinho do triângulo e para a gente começar a sair da zona de conforto de estar meio parado em matemática. Então, segundo ano, bem-vindos, vamos retomando, né, os estudos dentro da trigonometria, tá certo? Então, a gente já deve ter visto um pouquinho do triângulo retângulo, lembramos um pouquinho, não lembro, mas a gente vai fazer mais exercícios com relação à trigonometria, tá? E um pouquinho da lei do seno e da lei do cosseno, para a gente realmente relembrar e começar a tocar o barco para frente aí nas nossas aulas online, certo? Bom, tudo ia bem na área da matemática se a nossa vida só tivesse triângulos, tá?
Mas não é a verdade, né? Às vezes a gente tem outras figuras, às vezes não, né? Várias vezes a gente tem outras figuras geométricas. Eu costumo falar assim para quem não gosta muito da matemática. Vocês já notaram que tudo à nossa volta tem forma geométrica? Se a gente começar a reparar dentro da nossa casa, se a gente começar a reparar aqui, ó, no estúdio onde a professora tá, a televisão tem forma retangular, o quadro tem forma retangular, o microfone que está sendo usado aqui tem forma de circunferência, o controle remoto tem uma forma geométrica, tá certo? Então tudo tem uma forma geométrica. Uma garrafa tem forma de cilindro, então tudo tem forma geométrica. Para você desenvolver tudo que a gente utiliza hoje, a gente utiliza muito o estudo da geometria, tá certo? Por isso que eu acho que ela é tão importante e ela deve começar a pensar a geometria um pouquinho diferente. Dentro da escola, o que a gente começa a aprender lá no fundamental? Estudar as formas da geometria plana, depois a gente começa a juntar os sólidos de geometria, aprende a calcular um pouquinho a área, aprende a calcular um pouquinho o volume, e daí vai chegando mais para o final do ensino médio, a gente vai aprendendo as relações que existem, né? Quando você precisa descobrir um elemento. Olha a importância disso, por exemplo, dentro da construção civil. Como é que eu vou dimensionar o tamanho do telhado de uma casa que vai dar os suportes? Quem já reparou e já olhou a construção, sabe que geralmente os telhados, né, vão ter uma certa inclinação. E como que eles calculam essa inclinação? Tem casa que é mais inclinada, tem casa que o telhado é menos inclinado. Por que disso? Tudo depende da estrutura, do peso que você está usando, tá? E para isso se utiliza o quê? Cálculo de ângulo, olha, eu tenho uma casa que tem tantos metros quadrados, tem tanto de lado, tem tanto de largura. Então, qual vai ser a inclinação do meu triângulo? Pronto, eu estou usando relação trigonométrica. E eu preciso disso, senão muitas vezes o telhado não ia aguentar ou ia derrubar a estrutura da casa, tá? Então, dentro dessas questões do nosso dia a dia, é que a gente precisa muito no estudo da geometria, tá certo? E lembrando, pro pessoal do segundo ano, que daqui a pouco já, né, esse ano vai passar muito rápido e meio atropelado, mas daqui a pouco vocês já vão estar no terceiro, já vão ter que estar pensando no Enem, no vestibular, o que eu estudo, o que eu não estudo, não deixar para a última hora. O ano que vem vocês não vão ver triângulo, tá? Então o segundo ano é para a gente pegar tudo que a gente ainda não sabe de triângulo. E lembrem-se, comecem a dar uma olhada em questões de matemática de vestibular, questões de matemática de Enem, não é um bicho-papão, tá? Se você começar a estudar um pouquinho antes, você vai ver que não é um bicho-papão e quando você terminar o seu ensino médio, você vai estar preparado para fazer as questões e entender as questões, né? Não fazer aquela coisa só de chutar a questão e não ter certeza do que está fazendo, certo? Mas, como eu disse para vocês, vou pegar até aqui o controle remoto de novo, ó. Apesar de ele ter uma forma geométrica, a gente está vendo que ele tem os cantos arredondados, né? Então, o que vai significar isso? Não dá para trabalhar com triângulo, né? Então, daí vem a parte dos conceitos trigonométricos básicos, tá certo? Que fala desse estudo dos triângulos na trigonometria, tá? Mas se a nossa vida fosse só triângulo, né? Seria muito quadrado, muito retângulo, mas nós temos as formas que são circulares, certo? Então, chegou uma hora no estudo da matemática que os matemáticos começaram a perceber, nossa, mas não dá para fazer isso daqui sem ser com outra forma que não seja triângulo, né? Então, chegou uma hora que os triângulos não eram mais suficientes para a gente poder fazer só o estudo das relações trigonométricas. Então, começaram a surgir algumas questões que a gente precisava de outros estudos e de outras fórmulas. Aí vem o quê? O estudo da circunferência trigonométrica, tá? Que vem trazendo o estudo dessas formas mais circulares, beleza? E agora, no segundo ano, a gente passa para o estudo da circunferência trigonométrica. Então, a gente começa com um pouquinho de triângulo, né? Revisa, aprende um pouquinho da lei do seno e do cosseno, e agora vem o nosso segundo capítulo mesmo, que é o estudo da circunferência trigonométrica, tá? E depois a gente junta tudo isso e faz uma revisãozona só de trigonometria. Nossa, professora, o que é tudo isso? Se a gente conseguir olhar nesse desenho, vocês vão ver que tem uma circunferência ali e que tem um monte de raios nessa circunferência, certo? Parece até uma roda de bicicleta, assim. E aqui tem várias linhas traçadas, tem linhas. Então, esse seria o exemplo do estudo da circunferência trigonométrica. E se a gente começar a perceber, ó, existe o eixo, né? A gente vai ter... Para poder desenhar uma circunferência, a gente sempre tem que ter uma origem
E daí, a partir disso, a gente traça o nosso plano cartesiano. E se a gente começar a ver aqui, ó, com relação ao plano cartesiano, quantos triângulos eu consigo formar aqui? Infinitos, tá? Então, daí acaba caindo no triângulo também. Mas a gente está dando ênfase agora no estudo da circunferência trigonométrica, certo? Bom, para a gente relembrar e para a gente poder começar o estudo da circunferência trigonométrica, às vezes a gente vai precisar rever quem? A geometria plana, certo? O que era o estudo da geometria plana? Cálculo de área, cálculo de saber os elementos que formam cada figura geométrica, tá? O que é a geometria plana? É aquilo que está contido num plano só, tem duas dimensões, tá certo? Então, dentro da geometria plana, estão todas as figuras geométricas planas que a gente pode desenhar, por exemplo, num papel, num quadro. Esse é o estudo da geometria plana, tá? E a gente vai ter que relembrar o que é círculo, o que é circunferência, quais são os elementos que formam o círculo e a circunferência, tá certo? E é esse estudo que a gente começa um pouquinho mais agora. Então, o estudo da circunferência. Vamos lá. Mas vamos fazer o seguinte, então. Para a gente não ficar com muita matéria acumulada no primeiro dia, na primeira videoaula, eu vou deixar vocês pensando um pouquinho, se quiserem dar uma olhada, o que seria a diferença básica aqui, ó, entre circunferência e círculo, eu já deixo a dica para vocês, tá certo? Comecem a pensar o que difere, o que tem de diferente entre um círculo e uma circunferência. E daí, no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, a gente parte a partir do que é um círculo, o que é uma circunferência. E na próxima aula, a professora vai trazer quiz, vai trazer mais informações e vai trazer testes também para vocês poderem estar fazendo em casa, tá certo? Alguns exercícios a gente vai resolvendo aqui na videoaula e alguns exercícios ficam meio que como tarefas para vocês poderem ir aprendendo e decorando, memorizando mais e praticando, né? Porque não existe aprendizado em matemática se a gente não praticar muitos exercícios, tá certo? A gente precisa sempre estar praticando, senão a gente acaba esquecendo como que a gente pode desenvolver os exercícios. Tudo bem? Então, até o nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham conseguido relembrar algumas questões de matemática. E na próxima aula a gente parte da definição do que é circunferência e do que é um círculo. E a partir desse momento a gente entra no estudo da circunferência trigonométrica. Até mais!